Olá pessoal, bom dia, tudo bem? A fatura chegou. A gente sabia que uma hora ia chegar a fatura da gente fechar a economia, né? Ficar com o comércio comprometido, a gente sabia, e não é uma particularidade brasileira, é uma questão internacional. O mundo está passando por uma situação completamente fora do normal, totalmente estranha, totalmente ímpar nesse período, tá? Mas graças a Deus tem as forças da construção lutando com as forças destruidoras, né? Quase aquela dicotomia freudiana entre Eros, as forças produtivas, e Thanatos, as forças destrutivas, né? Um ciclo constante ali, uma disputa constante daquela força da destruição e a força da produção. Por que eu estou falando isso? Porque saiu uma notícia, né? Algumas notícias mostrando, por exemplo, em Belo Horizonte, 300 lojas de shopping fecharam e 2.000 funcionários demitidos, tá? Mesmo com descontos nas despesas de aluguel, de condomínio, os lojistas de Belo Horizonte não resistiram, né, a esses 4 meses. Muitos lojistas não resistiram. Essa informação vem de um estudo que foi trazido pelo Alô Shopping, que é a Associação de Lojistas de Shopping Centers, tá? Então, é uma consequência complicada, porque a gente sabe que muitos problemas advêm disso também. A pessoa sem sustento, a pessoa sem estrutura, sem renda, né? Problemas familiares ali vão se avolumando, tá? Mas, apesar desses dados negativos, que a gente já sabia que provavelmente eles viriam nessa época de setembro, né? Era mais ou menos previsto que o problema ia chegar nessa época. Agora a gente tem também, por outro lado, notícias positivas, né? Notícias de recuperação, e Deus queira que esses lojistas, esses funcionários que ficaram sem as suas lojas, os seus empregos, consigam dar a volta por cima, tá? Isso porque o setor de serviços, ele registra sua segunda alta consecutiva. A informação vem do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Houve um aumento, por exemplo, de 2,6% na mudança de junho para julho e um acúmulo de 7,9% no volume em 2 meses, tá? Esses dados foram trazidos pela PMS, que é a Pesquisa Mensal de Serviços, que foi divulgada no dia de ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? Muito importante essa informação, traz aquele fio de esperança que a gente precisa num momento delicado como esse, né? E foi destacado nessa pesquisa que o período mais delicado foi entre março e maio, com resultado ali negativo, né? Mas o resultado negativo de fevereiro não era exatamente ainda resultado das medidas de isolamento, mas as perdas ali durante março e maio somaram cerca de 19,8%. Mas, graças a Deus ali, a gente está conseguindo dar uma volta por cima agora, né? Os setores já estão dando uma respirada, né? A gente teve, por exemplo, com essa pesquisa, o maior destaque sendo para o setor de serviços em informação e comunicação, né? Porque esses serviços continuaram funcionando independente de logística presencial, e também transportes, serviços auxiliares e os auxiliares aos transportes e correio cresceram entre 2,2% e 2,3%. Outros serviços também que tiveram destaque: serviços profissionais, administrativos complementares, crescimento de 2%, acumulando um ganho aí de 4% nos últimos 2 meses, tá? Então, muito legal ver que essa área, principalmente a área de tecnologia da informação, né, sendo mais dinâmico ali, mais flexível, conseguiu dar essa volta por cima, contornar essa adversidade aí ímpar que a gente enfrentou nesse primeiro semestre aí do ano de 2020, tá? E também saiu uma notícia interessante do PNAD, também do IBGE, mostrando que menos de 5% das pessoas que estavam afastadas do trabalho, pessoas que não perderam o seu emprego, mas que ficaram afastadas, agora, no mês de agosto, na terceira semana de agosto, menos de 5% dessas pessoas ainda estavam afastadas, tá? Então, mostrou que cerca de 4,8% da chamada população ocupada, ou seja, aquela que está ali trabalhando, né, formalmente,
4% continuava afastado, ou seja, um decréscimo mostrando que as pessoas estão voltando às suas atividades de trabalho, né? A gente sabe que em alguns casos desses com suspensão de contrato, a pessoa não foi demitida, mas ficou recebendo menos, e isso representa que os trabalhadores estão recuperando a integridade do seu salário. Isso aí significa mais poder aquisitivo, né? Mais compra, mais consumo e por aí vai. Sem falar, pessoal, que tem um detalhe muito importante que às vezes passa despercebido, é que esse deslocamento do trabalho presencial no local ali onde o trabalho é executado, esse deslocamento para o home office, isso tem um desafio para as lanchonetes, por exemplo, para aqueles comerciantes de rua, para as pessoas, né, que tem esse comércio relacionado ao trabalho, né? Todo prédio de escritórios tem próximo um restaurante, uma lanchonete, que tem sempre ali como clientes cativos esses funcionários que ali estão de segunda a sexta, né? Às vezes sábado também. Então, esse deslocamento para o home office, ou teletrabalho, ou trabalho domiciliar, isso tem oferecido um desafio para esse pessoal. A gente tem que ver como é que isso vai ficar se, por exemplo, esses 5% continuarem fazendo um trabalho remotamente, tá? E é claro que tem diferença aqui entre suspensão do trabalho com um trabalho remoto, mas é um dado que a gente tem que ficar atento, que a gente tem que ficar de olho. Uma notícia muito interessante é que o governo firmou um acordo com o Exército para a construção de uma grande ferrovia que sai de Ilhéus, na Bahia, e vai até Figueirópolis, no Tocantins. Mais de 1.500 quilômetros de ferrovia, e o prazo para construção é de 2 anos. Isso é muito importante porque a gente acabou ficando com nosso setor de transporte todo relacionado às rodovias, né? Uma matriz completamente rodoviária. E nós sabemos que o transporte ferroviário ele é importantíssimo, ele é mais barato, ele tem uma segurança também relativa ali importante, e é uma matriz que é muito utilizada em países desenvolvidos, né? Se você olhar as redes de ferrovias na Europa, no próprio Estados Unidos, um pouco menos, mas uma grande estrutura ferroviária, isso é extremamente interessante para o escoamento das mercadorias e para esse deslocamento dos materiais, né, e da produção. Essa construção é viabilizada pela Valec Engenharia, Construções e Ferrovias, que é uma empresa pública ligada ao Ministério da Infraestrutura, tá? Então, uma notícia positiva, se a gente conseguir, né, investir e conseguir deslocar para essa matriz ferroviária, seria um negócio extremamente importante, né? E daria uma dinâmica muito interessante para o escoamento das nossas mercadorias e o dinamismo dentro desse transporte aí da produção. É a primeira vez, para vocês terem noção, desde 1995, que um grupo de engenharia do Exército assume uma obra ferroviária no país, tá? Então, muito importante esse detalhe. A gente, no estado de São Paulo, tem uma informação legal também, assim, de volta à normalidade, que o estado de São Paulo agora tem todas as regiões na chamada fase amarela. Esse anúncio foi feito nessa última sexta-feira, e as duas regiões, região de Franca e de Ribeirão Preto, que estavam na fase laranja, agora evoluíram para a fase amarela. Muito bom isso, porque a gente vê aquele deslocamento de retorno à normalidade. Importantíssimo isso. Com relação aos alimentos, com relação ao arroz, o perfil do Ministério da Agricultura no Twitter, ele trouxe uma informação muito legal, alguns esclarecimentos que eu acho extremamente pertinentes a gente colocar aqui. Eu vou deixar o link dessas informações aqui embaixo para vocês no primeiro comentário do vídeo. Vou deixar sempre, como tenho feito nos últimos tempos, um comentário fixo no topo com os links de onde eu tirei essas informações para você não só saber de onde está vindo, mas se informar melhor. Então, no perfil do Twitter do Ministério da Agricultura, fazendo uma referência a dados do CONAB, né? O CONAB você já deve ter ouvido falar, é a Companhia Nacional de Abastecimento, né? E eles mostrando alguns dados sobre a questão do arroz. Por exemplo,
esses dados do Conab dizem que a produção do arroz tem se mantido estável nos últimos anos com oscilações. Na última safra, por exemplo, houve um aumento de 6,6% em relação à safra anterior. Então eles dizem que não é correta a informação que a última safra tenha tido uma produção menor, segundo a opinião do Ministério da Agricultura. Com relação à importação, o Ministério da Agricultura diz no seu perfil aqui do Twitter que o Brasil importou na última safra 1,1 milhão de toneladas de arroz para poder atender ao consumo interno. Dizem que foi a sexta vez em 10 anos que o volume importado ultrapassou 1 milhão de toneladas. Então eles estão mostrando que não é a primeira vez que o Brasil vai importar arroz, né? Que agora saiu essa novidade que o Brasil conseguiu zerar a taxa de importação de arroz. Se eu não estou enganado, a taxa girava em torno de 12%, eles conseguiram zerar essa taxa e, ao contrário do que muita gente pensa, né, achando que está vindo do Oriente, na verdade o Brasil vai importar 400 toneladas de arroz da Tailândia e dos Estados Unidos, tá bom? É claro que a Tailândia é no Oriente, mas não é aquele país que você estava pensando. Com relação ao consumo, o Ministério da Agricultura trouxe a informação que a presença do arroz dentro do alimento diário do brasileiro caiu 11% em 10 anos, né? Teve uma redução a presença do arroz na dieta do dia a dia do brasileiro. Nas últimas 2 safras, diz o Ministério da Agricultura, o consumo ficou abaixo de 11 milhões de toneladas. Então, eles dizem que não há um risco para a falta de arroz, porque a produção sempre foi, segundo o Ministério da Agricultura, e continua sendo suficiente para abastecer o mercado interno. Lembrando que, independente do arroz, em relação à produção de alimentos em geral, o Brasil está entre os privilegiados países do mundo que tem segurança alimentar, ou seja, o Brasil produz mais alimentos do que precisa para o consumo interno. Lembrando que o Brasil produz quase 5 vezes mais do que precisa para o consumo interno, segundo estimativas da Embrapa. O Ministério da Agricultura continuou mostrando que a queda no consumo também ajuda a explicar o preço baixo do produto nos últimos anos, ou seja, o consumo estava menor, as pessoas estavam comprando menos e por isso a galera baixava o preço para poder tornar a venda mais atrativa. Com relação às exportações, né, o Ministério da Agricultura mostra que o Brasil exportou 1,5 milhão de toneladas de arroz na última safra, representando um aumento de 10% em relação à safra anterior. Mas já exportamos 2 milhões de toneladas na safra de 2010-2011, tá? Então eles dizem que 2020 tenha sido o ano campeão das exportações, né? O 2020 não foi o ano em que o Brasil bateu o recorde, né, das exportações. Já houve exportações maiores, como entre os anos de 2010 e 2011, nessa safra dessa época ali do início da década passada. Tá bom, pessoal? Então, só para você entender um pouquinho do que está acontecendo nessa questão dos preços, né? Agora, pessoal, pensa assim, né? Quais os países que compram mais do Brasil e de quais países o Brasil mais compra, né? A maior parte do arroz que entra no Brasil vem dos nossos vizinhos aqui do Mercosul, Paraguai, Uruguai e Argentina. Já com relação à exportação, o arroz, a maior parte das nossas exportações vão para Venezuela, Costa Rica e Senegal, tá bom? Para vocês entenderem quem está participando em termos de países dentro da nossa importação e da nossa exportação, tá? Exportação, Venezuela, Costa Rica e Senegal. Importação, Paraguai, Uruguai e Argentina são os que estão nos primeiros lugares, tá? Para você ter ideia de como é esse fluxo do arroz aí. Em 2020, para a gente ver dados mais específicos, né? 18% da importação, na verdade, a gente teve em primeiro lugar o Paraguai com 288,8 toneladas, tá? Milhares de toneladas. Uruguai, 84 mil toneladas e Argentina, 40 mil toneladas, depois Itália e depois Vietnã. E quem comprou mais da gente, primeiro Venezuela, segundo Costa Rica, Senegal, Montenegro e o Peru, tá bom? Para você ter ideia como é que tá isso. E parece que há um grande otimismo para a redução
do valor do arroz, tá? Com essas importações, porque essa redução, essa taxa zerada pode fazer com que a gente tenha uma perspectiva aí de regularização do preço do arroz num tempo bem mais curto, talvez, do que se imaginava, tá? Então, é a esperança que a gente tem aqui. Pessoal, um abraço para vocês, examine todas as coisas, retém que é bom. Se você quiser ter acesso a conteúdos exclusivos do canal, clica aqui embaixo para se tornar membro. Se tornando membro, você tem nome destacado nos comentários, selo de membro, acesso ao vídeo exclusivo todas as noites, que é o Direto do Bunker, e também você tem acesso a alguns cursos que eu sempre libero ali exclusivo para os membros, tá? Primeiro link na descrição do vídeo. Não esqueça de clicar no sininho para garantir que você vai receber todas as nossas notificações. E também, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um like. Se já é inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa. Se não é inscrito ainda, fica o convite para você se inscrever, tá bom? Um abraço, um excelente sábado para vocês, tenham um fim de semana abençoado. Peço mais uma vez que Deus nos proteja da enfermidade, da falência, do desemprego, que Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe todos nós, em nome de Jesus. Um abraço, pessoal, valeu!